Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Meus irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o segundo dia o nosso tríduo em louvor a São Carlos Borromeu. Temos a alegria de unir esta celebração à solenidade de todos os santos, né? É algo que é bom você guardar na sua cabeça, entender que às vezes a gente cria aí uma confusãozinha jurídica sobre essa questão do preceito. O preceito de participar de uma determinada missa, embora ele seja uma lei, ele precisa ser visto como algo bom para o fiel, não como algo que vai lhe engessar e, nossa, eu tenho que ir, senão eu vou ter que confessar. Então, assim, quanto o fiel olhar para a missa como essa obrigação, está meio fora da casinha ainda, não está entendendo a mensagem, não entendeu o que acontece aqui dentro, né? Mas também é importante o fiel entender que, para ele fazer isso, ele vai ter que estar atento a alguns detalhes, né? Para cumprir aquilo que a lei manda. Então, um preceito, ele não é cumprido baseado na liturgia que você escuta na missa. Ele é cumprido baseado no horário em que você está nessa missa. Por isso que a missa dominical, que você participa como preceito, você pode participar nela no sábado à tarde, no sábado à noite. Então, o preceito, ele é cumprido na tarde do dia anterior até a noite do dia do preceito. Então, qualquer missa que você participar hoje, que é a tarde do dia de preceito, que é amanhã, dia de Todos os Santos, e até amanhã à noite, qualquer missa dessa, cumpre o preceito. Então, se você viesse hoje na missa, o Padre William inventou, não quer rezar, eu quero rezar a missa de São Carlos hoje. Pronto. Ia ser outras leituras, outra liturgia, mas você não tem culpa da minha loucura. Então, você participou da missa, você cumpriu o preceito. Certo? Então, quem está participando dessa missa hoje, bom, quem participou dela inteira, né? Porque amanhã tem outra, se não deu para participar dessa inteira. Então, você cumpre o preceito. E amanhã você não tem a obrigação de ir noutra missa. Ah, padre, mas eu quero ir amanhã à tarde, eu gosto de ir na missa sábado à tarde. Você já estará cumprindo o preceito da missa dominical. Ah, não, mas vai ser a missa todos os santos de novo, não vai ser a missa de finados. Uma coisa é cumprir o preceito, outra coisa é participar da liturgia. Bem entendido isso, então agora a gente parte para a liturgia de hoje, né? Que é a solenidade de Todos os Santos. Nós estávamos meditando na semana passada, e a liturgia nos deu essa oportunidade, no final de semana, né? Nós estávamos meditando aquela parábola de Jesus, onde ele coloca o contraste entre um fariseu e um publicano. Um fariseu que está feliz porque ele não é muita coisa ruim, e um publicano
que pede a Deus a misericórdia porque sabe que ele é pecador. E nós meditávamos então no perigo que nós temos de pensar na nossa bondade olhando para a maldade do outro. Pensar o quanto somos bons quando a gente está rodeado de porcaria. Então, diz o velho deitado que quem tem um olho numa terra de sério é rei. Não é tudo que você pode ter para enxergar, né? Mas onde ninguém vê nada, então pronto, estou abafando, né? Então, esse olhar mesquinho para a maldade dos outros, para nos engrandecer, ele é muito perigoso. Porque faz com que, no mínimo, a gente permaneça medíocre. No mínimo, a gente vai ficar ali na média, mas a gente nunca vai melhorar, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai alcançar a excelência. A celebração de hoje, ela é exatamente o contrário disso. Ela é exatamente o inverso disso. A celebração de hoje nos lembra que o nosso olhar voltado para o alto, e não para os medíocres que estão ao nosso redor, faz com que a gente recorde o quão grandes homens e mulheres que nos precederam alcançaram a santidade. O quão alto foram os degraus da santidade que um São Carlos Borromeu alcançou, que uma Santa Teresinha alcançou, que um São Vicente alcançou, que um Padre Pio alcançou, e não só esses que conhecemos, mas uma multidão, como hoje o texto do Apocalipse dizia, uma multidão de milhares de tudo quanto é lugar que não dava nem para contar. Então, quando nós olhamos com esse olhar um pouco mais para cima, faz com que agora a equação se inverta. Olhar para baixo e para o lado nos faz medíocres. Olhar para o alto e ver esses heróis faz com que a gente queira subir um pouco mais. Eu não sei se você já teve ou tem algum parente evangélico que tem uma certa dificuldade com esse aspecto da nossa fé, né? Essa nossa devoção aos santos. Esse nosso celebrar todos os santos, procissão, romaria, essas coisas que a gente faz, as nossas novenas, né? Então, existe muita coisa que para um evangélico, naquilo que nós cremos, incomoda. Mas eu acredito que nada incomoda mais do que essa nossa percepção dos santos e essa insistência. Eu nunca me esqueço, de pequeno, eu me lembro dos aniversários de família, da minha família, na casa da parte evangélica, né, da irmã do meu pai. Então, assim, era uma insistência muito pesada de que não tem esse negócio de santo. Para com isso. Que bobeira é essa? É bom na solenidade de hoje a gente meditar onde que está essa origem dessa resiliência, né, desse quase que ódio visceral, quando nós usamos nomes como São Carlos, São Paulo. Eu fico pensando tanto que esse povo deve ser triste de morar num país que tem tanto nome de santo, nos estados, na cidade, nos bairros, até time de futebol, né? O cara, como é que é? Ele não pode torcer para o São Paulo, né? Ele tem que torcer para um Flamengo, para um Fluminense, mas para o São Paulo ele não pode torcer, coitado. Como é que ele vai fazer? Mas onde que está esse ódio visceral? Está lá na origem. Onde está a origem? Martim Lutero, século XVI. Eu sei que existe um filme aí que foi divulgado pelos evangélicos com a biografia, né, que foi feita de Martim Lutero, que ele é bastante romântico, ele é bastante bonito, e ele pinta ele como um herói. Mas qualquer biografia séria de Martim Lutero vai rir daquele filme, né? Alguns aspectos que são importantes a gente mencionar de Martim Lutero é que, antes de mais nada, ele era um sacerdote agostiniano, pertencia à congregação dos agostinianos, ordem, e Martim Lutero tinha uma consciência muito escrupulosa e muito sofrida. Ele tinha os seus dramas com os seus pecados e com as suas quedas. É bom entender isso, tá? A gente entende a fé à luz daquilo que nós vivemos, à luz daquilo que nós experimentamos. E Martim Lutero, ele tentando compreender como que era esse drama da graça de Deus que nos ajuda, a nossa participação que faz com que a gente se torne capaz de vencer o pecado, essa ação de Deus que vem sobre nós e nos transforma
e faz de nós novas criaturas, como São Paulo fala, Martinho Lutero olhava para isso e olhava para a sua história e falava: isso não pode ser verdade. Isso é mentira. Não tem como acontecer uma transformação verdadeira. Eu não mudo. Eu não melhoro. Eu não consigo deixar esses pecados. Eu não consigo deixar esses comportamentos. Então, tem alguma coisa errada. A gente, na verdade, não se transforma. A gente, na verdade, não consegue deixar de ser pecador. Na verdade, a salvação não é Deus mudando a gente. É Deus escondendo a gente da justiça divina. Por isso que é interessante a salvação vista sobre o ponto de vista de um protestante que estudou. Ele não acredita que ele foi redimido e transformado e santificado. Ele acredita que aconteceu uma salvação jurídica. Ou seja, quem tinha por direito nos condenar, declarou-nos salvos. Jesus. Aconteceu um decreto jurídico que diz: você não vai mais para o inferno. Você está liberado. Você está safe. Mas não mudou nada em você, está cachorrão. Continua um pecador lascado. Então, essa percepção de Martinho Lutero, que partia da sua experiência, fez com que para ele fosse insuportável olhar para alguém que venceu. Pensar nos santos que deram certo, diante da minha mediocridade que não dá certo, incomoda, dói muito. E não precisa folhear muito nas biografias de Martinho Lutero para saber que alguns anos depois do começo da revolta protestante, ele estava casado com a ex-freira. E realmente, ele não conseguiu se conter, foi um padre que cedeu a isso e acabou ficando com essa ex-freira, diga-se de passagem, eu acho que quase 20 anos mais jovem do que ele. Então, um homem que se entrega desse jeito à sua vida de pecado e que faz do pecado um projeto de vida, ele não consegue olhar para uma situação como essa que nós fazemos com os nossos santos e acreditar que alguém deu certo. Por quê? Porque se outros deram certo e eu não dei, o problema não está em todos, está em mim. Então, por isso que para nós católicos é muito nobre nós celebrarmos os santos. Porque nós não estamos celebrando simplesmente alguns famosos que conseguiram. Não, nós estamos celebrando todo o céu. Nós não sabemos quantos santos existem. A igreja tem canonizados, é santo padedéu. Eles brigam por dia na celebração. Vocês não sabem, mas quando o padre vai celebrar a missa, ele olha lá no missal o dia de quem. Tem dia que eu pego lá que tem uns 8. Eu falo: gente, quem que eu celebro aqui? Tem jeito, eu não é santanhada aqui. Então assim, mas é muito santo que nós conhecemos. E quantos não conhecemos? Quantos que fizeram parte da minha história e da sua história? Quantos avós nossos que nos precederam aí, que talvez não viveram uma vida de santidade, esses estão no céu, são santos, pronto, fim de história. Não precisa da canonização da igreja. A canonização é para publicar, para a gente saber: esse certeza que está lá. Eu não tenho certeza que minha mãe está no céu. Eu não tenho certeza que meu pai está no céu. Mas eu espero. Eu rezo por eles. Rezo para que eles possam estar no céu. Então, pensar nesses santos é um golpe muito doloroso. Aonde? Na nossa mediocridade. Na nossa sem-vergonhice. Por isso que eu não concordo com os nossos irmãos evangélicos no que eles pensam a respeito dos nossos santos. Mas eu respeito. Eu respeito essa antipatia, esse ranço, essa angústia de ouvir, né? Santo Antônio, Santa Clara, São Carlos. Eu entendo, porque não é só neles que dói, em nós também dói. E tem que doer. Em nós saber que uma menina igual Teresa de Lisieux, com 24 anos, alcançou a santidade. E eu até hoje não. Estou aqui capengando. Sei vocês já estão com cara de santos. Eu acho que vocês estão melhor do que eu mesmo. 24 anos, conseguiu. A gente olha a história de São Carlos, eu como padre, penso na história desse padre, me dói. Eu sinto vergonha. Sinto vergonha do jeito de ser padre que eu estou capengando aqui para tentar acertar. Se você pegar a vida aí de uma Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, você que é pai, você que é mãe, bom, eu acho que você não lê um negócio daquele, fica tranquilo, achando que você está safe aí,
fazendo seu cerquinho de Jericó, uma missa dominical e umas 2 ferial. Eu acho que não. A gente pega a vida de um Carlo Acutis, a gente olha um menino daquele fazer o que ele fez, dá um frio na barriga, dá um mal-estar. Então por isso eu respeito os protestantes. Eu respeito os evangélicos de pegarem essa verdade e colocarem em stand-by, colocarem no banho-maria, quanto tantas outras verdades que incomodam. Como tantas outras verdades que até para nós católicos é difícil de engolir. Mas é difícil de engolir por quê? Porque é difícil de viver. É exigente. Então seria muito mais cômodo para nós também dizer, olha, não tem santo, não tem nada disso, nós é tudo pecador, nós é tudo lascado, pode descer a ladeira rolando, que no final até o capeta vai converter. É muito mais cômodo pensar assim. É muito mais cômodo pensar dessa forma. Mas não é essa a nossa fé. Não é isso que a igreja prega durante os seus 2000 anos de existência. Não foi isso que nós aprendemos, né? É interessante que os cristãos, já desde os primeiros momentos da igreja, eles celebravam os mártires. Tem essa ideia de que os cristãos eles eram perseguidos e eles celebravam as missas escondidas nas catacumbas. Não era assim não, mentira. Não tinha gente para precisar de esconder assim, gente demais para celebrar não. Então eu celebrava nas casas. Mas celebrava-se também nas catacumbas. Por quê? Mas não é porque estava escondido. É porque lá estavam os corpos dos mártires. Ali estavam aqueles que derramaram sangue por Cristo. Por isso que a gente ouve no Apocalipse aqui, João respondendo essa pergunta, né? Quem são esses que alvejaram aí, tá aí com esses vencedores, né? Ele diz, são aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Alvejar as vestes é lavar as vestes com sangue. Eles lavaram as roupas deles com sangue. Derramaram sangue por amor a Cristo. Esses são os santos que nós celebramos também. Então que hoje, então, amanhã também você vai ter oportunidade de viver esse dia na igreja, né? Que nós possamos então ter uma certa alegria de ver que a nossa fé é uma fé bela, é uma fé bonita. E não é uma fé só para ser vista e admirada, ela é uma fé para ser vivida. É para realmente nós olharmos para esses santos e realmente vermos o quão distante estamos deles. E o quão mais perto poderíamos estar. Saber que a devoção bem feita, ela consiste primeiro na compreensão. Eu preciso conhecer a vida de um santo. Um dia desses me perguntaram, né? Padre, como é que a gente faz para saber qual santo que nós é devoto, né? Uai, sei, trem doido, né? Mesmo coisa de você perguntar, como é que eu faço para descobrir quem que é meu amigo? Vai, conversa com as pessoas, né? Você vai conversar com as pessoas, você vai encontrar gente que dá bem com você, né? Você gosta. Você vai encontrar gente que parece que você não vai com a cara. Pronto. Mas aí quando você encontra alguém que você vê que parece que, nossa, eu gostei dessa pessoa, a conversa é legal, né? Então você conhece a pessoa e gosta mais ou gosta menos. Aí com o santo é a mesma coisa hoje. Tem algum devoto de São Pacome aqui? Não tem, né? Não conhece? Eu conheço São Pacome. Algum devoto de São Cucufate? É santo? Conhece? Não conhece? Não conhece São Cucufate. Aí se eu perguntar se tem algum devoto de Santa Edviges, a Santa dos Endividados, aí eu garanto, tem uma renca aqui, né? Da onde sou devoto de Santa Edviges, né? Então, o Santo Expedito. Tem santuário aqui, né? As causas impossíveis, tá tranquilo, tá safe ser despedido, né? Ainda bem que o santo não precisa da nossa devoção para ser feliz no céu, né? Senão São Pacome estava enrolado. Mas, entendeu? Mas se você conhece a história do santo, você se encanta com a história do santo, é como se a gente estivesse fazendo uma amizade. Você conhece a história de Santa Teresinha e cresce na devoção a Santa Teresinha, é como se você sentisse que ela está mais perto de você, que ela caminha comigo. Ela venceu a jornada e eu também quero vencer. Então é assim que a gente se torna devoto de um santo, né? Não é só simplesmente para comercializar as graças, né? Sair procurando aí o santo que é especialista em tal coisa, né? Então, sei lá, então eu quero essa causa, então é isso. Eu quero eu estou desempregado, já está de São José, que São José é bom para desempregado. Dívida, não, dívida é Santa Edvige. É avião que está caindo, qual que é o santo? Aí na hora você pede para todo mundo, meu filho, tem que ser rápido, porque está caindo, vai cair, vai morrer tudo, né? Então assim, não é para isso, né? Mas é para a gente realmente ter uma consciência de que eles venceram, amparados pela graça de Deus.
e nós também podemos vencer. Se nós fizermos a nossa parte, compreendê-los, conhecê-los e amá-los vai nos ajudar. Por isso que somos devotos, né? Mas, mais do que isso, viver na nossa vida também de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.